Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Nesta sexta-feira, hoje é dia 10 de junho, a gente está de volta. Nós começamos a semana na segunda-feira aqui na Fiesp e estamos de volta agora na sexta e muita água já rolou. Você está acompanhando aí no Fala Carlão que muita água já rolou nessa semana embaixo dessa ponte chamada Fala Carlão. Aqui do meu lado, como sempre, Deus me ajuda e sempre coloca a gente da mais alta prateleira para a gente bater esse papo. Eu estou aqui com o querido Daniel Vargas. O Daniel é o seguinte, ele é um cara top de linha. Pensa, eu sempre que apresento eu falo que o Brasil precisava ter uns 30, 40 Daniel Vargas que resolvia o problema brasileiro. Ô Daniel, obrigado pela sua presença aqui, viu? Você já dispensa muita apresentação, viu, rapaz? Uma honra falar com você, Carlão. Você é o professor onde a gente chega para acessar o conhecimento, as informações, os eventos, tudo que está acontecendo nesse mundo do agronegócio e cada vez mais da sustentabilidade brasileira. Pois é, e sustentabilidade é uma coisa que você já fala há muito tempo, estuda esse tema, e a gente está aqui hoje no momento de instalação do Conselho Superior de Desenvolvimento Sustentável aqui da Fiesp, presidido pelo Fábio Barbosa, e quem está aqui, o Daniel, quero que você me fale sobre suas impressões. Primeiro, da instalação, da importância da instalação desse conselho e, na sequência, falamos um pouquinho aí sobre sustentabilidade. Maravilha. Bom, sustentabilidade já não é mais só um adjetivo, uma abstração, mas está se tornando uma matéria, uma substância necessária para toda atividade econômica. É parte integral da economia. E a instalação desse conselho é mais uma sinalização clara de que os líderes da economia brasileira, em particular os industriais, estão comprometidos com essa agenda e estão aqui reunindo diversos intelectuais, representantes do governo e do setor privado, para debater os próximos passos desse avanço, não é, do compromisso brasileiro com a sustentabilidade e os instrumentos que vão permitir ao Brasil cada vez mais conciliar meio ambiente e preservação com geração de renda e riqueza. Pois é, e o presidente Fábio Barbosa falou enfaticamente o compromisso no sentido de legar para os filhos e netos, né, um compromisso moral e ético. Foi essas palavras que ele falou a respeito da preservação do nosso planeta. Né? Eu achei muito interessante a abertura, tanto dele como do presidente Josué, que deixam muito clara essa percepção de que sustentabilidade é um casamento entre, pelo menos, dois institutos. De um lado, a preocupação com renda e riqueza. Não há sustentabilidade sem economia. Há uma abstração vazia. Sim. E, de outro lado, um compromisso ético e moral cada vez mais firme do mundo de todas as lideranças econômicas com a agenda ambiental. Essa fusão é que se torna cada vez mais uma oportunidade futura. Esse é o caminho que veio para ficar. A questão é quem é que vai abraçar esse caminho primeiro e torná-lo uma oportunidade, quem é que vai ficar para trás e pode pagar o custo. Pois é, e nesse sentido eu fico animado, sabe por quê? Parece que assim, é a primeira vez que eu já estou vendo uma movimentação no sentido de tirar esse tema da nuvem, vamos dizer assim, tirar esse tema do departamento daquelas, vamos dizer assim, daqueles desejos, mas transformar isso numa coisa palpável e real. E a reunião de hoje, inclusive, foi para falar do tema chamado mercado de carbono, que também é um assunto que se fala, mas no fundo fica ainda uma coisa etérea. Como é que você... E você também, eu queria que você juntasse tudo isso com o fato de que nós já estamos falando de COP27, então eu queria que você juntasse esses temas para nós e fizesse um desenho, você que desenha tão bem esse assunto. Vou tentar. Aproveitando a expressão que você gosta muito, Carlão, sustentabilidade deixa de estar na prateleira da moral e passa a ser uma oportunidade, um objeto na prateleira da economia. A questão é que essa passagem ela demorou algum tempo e ela ainda está acontecendo. E o que constrói esse meio de campo para ligar a ideia à realidade de geração de renda é o instrumento do mercado de carbono. Esse é o principal deles. Nós tivemos na COP26, o ano passado, que aconteceu em Glasgow, um passo relevante do mundo para tomar uma decisão. Vamos criar um mercado global de carbono e cada país tem que estruturar o seu regime. Agora, na COP27, é o passo seguinte. Não é mais se nós vamos criar o mercado de carbono, é como ele vai funcionar. Qual é o rol de metodologias que vai abrir espaço para as empresas gerarem crédito de carbono? Como os países vão intercambiar as suas obrigações e créditos? Em outras palavras, como nós vamos regular
essa dinâmica econômica que cada vez mais se funde com a economia tradicional para criar um outro rito, um outro jogo, em que quem ganhará é quem vai ser mais produtivo e eficiente com preservação. Agora, os grandes, vamos dizer assim, os grandes, vamos chamar de poluidores do planeta, eles estão com uma vontade, que eu chamo sempre assim, uma vontade genuína de fazer isso acontecer? Carlão, essa sempre é a pergunta de, eu não vou dizer $1 milhão, não, de alguns bilhões de dólares. Porque nós sabemos que não há solução para o clima do planeta sem que os grandes poluidores do planeta resolvam o seu problema de emissões, que tem uma característica particular: é dependente de energia suja e da queima de carvão. Então, nós sabemos que a China é responsável por quase 30% das emissões do mundo. A Europa e os Estados Unidos estão na casa dos 10%, e o Brasil de 3%. Isso não nos isenta da tarefa, da oportunidade que essa dinâmica coloca diante de nós. Mas o risco, e eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, é que o Brasil precisa participar desse jogo comprometido com a sua parte da responsabilidade, mas chamando os outros à sua obrigação também. Não é? Do contrário, por mais que nós façamos bem a nossa tarefa, nós não seremos capazes de oferecer uma solução definitiva e permanente para o problema. Então, eu acho que o papel do Brasil não é de contribuir simbolicamente com o mundo, é de contribuir para liderar o mundo na solução de um problema que é global. Eu estou entendendo assim, o Brasil precisa formular as questões e precisa encaminhar as questões, e se fosse uma cozinha, ele precisava ser o cozinheiro-chefe do negócio. Quem é que vai falar em nome da Amazônia, da biodiversidade do mundo? Com todo respeito, não vai ser a China nem os Estados Unidos. Quem é que vai falar em nome da maior preservação florestal em um país que nós temos? Quem é que vai falar em torno da conversão da fotossíntese em ativo? Quem é que vai falar da capacidade de sequestrar carbono da atmosfera, colocar no solo, por meio da fotossíntese, como o agro faz, e pode ser um grande sumidor de carbono para o futuro? Tudo isso nos coloca como um líder natural dessas discussões. E isso cria, não só, eu diria, uma oportunidade, mas, nesse aspecto, eu acho que o Brasil tem um dever de chamar o mundo em desenvolvimento à mesa para conversar com o mundo desenvolvido e explicar para eles que nós temos particularidades, obrigações, mas também uma oportunidade de contribuir de forma decisiva, como um exemplo, para que o mundo possa caminhar de forma rápida nessa direção que todos nós queremos, da sustentabilidade. Nesse aspecto, eu queria ter acho que um dever de casa aqui dos brasileiros, e quando eu falo dos brasileiros, estou falando do governo, da iniciativa privada, das universidades. Eu queria saber como é que, se esse diálogo já se instalou. Eu sei que vocês têm lá na FGV agora um centro de estudos da Amazônia. Como é que tudo isso vai ser, vamos dizer assim, organizado e encaminhado? Boa, Carlão. Olha, todos os fóruns que a gente vai sobre esse assunto, como esse, nós vemos representantes de diversas organizações, academia, setor privado, governo. Dentro e fora do Brasil, a gente sabe que a solução para isso não vai vir de uma pessoa. Sim. E não há uma tacada única, uma bala de prata. É um trabalho coordenado e, portanto, difícil, árduo, que precisa ser encaminhado. Eu creio que, no meio desse mar de tarefas que nós precisamos resolver, eu creio que existem duas pedrinhas com a capacidade de provocar uma avalanche. Duas prioridades que deveriam ser tratadas de forma especial. A primeira é a regulamentação jurídica, e eu creio que o Brasil está começando a dar passos nessa direção. O decreto é importante, mas é só um começo. Nós precisamos resolver as dúvidas jurídicas para dar segurança a esse novo mercado. Segundo, o Brasil precisa organizar uma verdadeira dinâmica, um mutirão de desenvolvimento de metodologias tropicais. A ciência e as metodologias é que vão nos permitir olhar para todas as nossas atividades e dizer: somos de fato verdes. Sem isso, o que sobra na incerteza do direito e na falta do conhecimento científico é a tal grande abstração que cria um jogo de brigas, de interesses, de ideologias que não ajuda ninguém. Eu falei essa semana com o Celso Moretti da Embrapa, e me parece que é um assunto que a Embrapa também começa a se debruçar sobre esse tema, e eu acho que a Embrapa pode contribuir muito nisso também, né? Eu acho que a Embrapa deveria ser protagonista nesse processo de criar a ciência da sustentabilidade tropical.
Ao longo das últimas décadas, toda a ciência das metodologias e métricas de medição foram criadas com base na experiência da produção dos países desenvolvidos, em particular da Europa. E não é por uma teoria da conspiração, não. É porque até 2015, eles é que tinham essa tarefa. E eles é que abraçaram essa bronca. A partir de então, todos os países do mundo precisam trabalhar para a sua descarbonização. Mas aqui tem uma tarefa, ou tem um gap que precisa ser resolvido. As métricas e metodologias que foram criadas para lá não servem para nós. Nós precisamos criar nós. Bens a Deus, nós temos aqui um conjunto de instituições acadêmicas e científicas de alto calibre, da prateleira de cima, como você diz, a começar pela Embrapa. A questão é se a Embrapa e outras instituições científicas vão, de fato, tratar esse tema como mais absoluta prioridade, porque é uma prioridade para o Brasil. Daniel, e agora, já que eu falei aí do trabalho e trazendo um pouco mais a nossa conversa para o seu dia a dia, como é que anda esse seu trabalho aí na FGV? Como é que anda essa questão da Amazônia lá? Me conte um pouquinho, me atualiza, aí atualiza o nosso público. Bom, maravilha. Nós estamos lá, no Observatório da Bioeconomia, é um novo espaço criado dentro da instituição, liderado pelo ministro Roberto Rodrigues, e que me incumbiu desse desafio de ajudar a coordenar essas nossas aventuras intelectuais e práticas por lá. Nós estamos agora com 3 prioridades. A primeira é convencer o Brasil de que a gente precisa ter uma regulamentação clara e nacional para o mercado de carbono. A segunda é convencer a ciência de que nós podemos e devemos tropicalizar nossas métricas. E a terceira é mostrar os custos e oportunidades que essa transição verde aparece para nós. Nessas 3 áreas, direito, ciência e economia, nós construímos projetos, iniciativas, métricas e apresentamos ao debate público, compartilhando com todas essas lideranças que estão olhando para esse tema como prioridade. E o que a gente quer fazer, Carlão, em última análise, é oferecer uma espécie de infraestrutura comum, nacional, que vai permitir esse debate que está acontecendo, nas reuniões que vão seguindo, ganhar materialidade, não só em um voo de galinha, mas como se fosse um foguete no Brasil. O Brasil precisa acelerar essa transição e nós estamos tentando prover o conhecimento e as propostas para que isso ganhe realidade no Brasil num período de tempo relativamente curto. Se sou eu ministro lá de Economia, ministro de Meio Ambiente, ministro de Agricultura, eu não dispensaria nunca essa bandeja que vocês estão criando aí, viu? A gente oferece um bem público. O FGV é isso, é uma instituição nacional, criada e que trabalha cotidianamente para ajudar o desenvolvimento brasileiro. Nós oferecemos isso ao Brasil, nas diversas áreas de ação, e lá no Observatório, particularmente nessa agenda da sustentabilidade, que cada vez mais, você está vendo melhor do que eu, veio para ficar e é uma prioridade para todo mundo que se preocupa com o futuro desse país. Maravilha. Ô, Daniel, vamos lá. Quem sabe uma hora dessa eu vou visitar lá o seu trabalho lá na FGV. Vai ser uma honra. Nós vamos organizar um evento juntos para debater, para questionar, para espremer esse pessoal, para eles mostrarem para nós o caminho do futuro e as iniciativas que nós precisamos implementar no país. Maravilha. O futuro está garantido do Brasil, com você aí no comando, vai ser top de linha. Obrigado, viu, Daniel? Eu sou um colaborador, então o meu papel é ajudar o setor público, ajudar o setor privado, ajudar o Brasil. Nós vamos estar juntos. Com certeza. Eu falei aqui com o Daniel Vargas, é uma mente brilhante aqui, que está ajudando muito a construir esse futuro que o Brasil tanto merece e, mais do que isso, o Brasil tanto precisa. Obrigado, viu, Daniel? Valeu. Obrigadão, Carlão. Até breve. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa.